Dá para viver de renda em 2026? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e vou trazer dois questionamentos para você que está me assistindo. O primeiro deles é: como eu faço para viver de renda efetivamente sem perder o poder de compra para a inflação? E o segundo é: por que eu desejo tanto viver de renda assim? Trazendo um questionamento mais associado à psicologia financeira, que é muito importante para você entender o porquê você faz aquilo que você faz. Então vamos nessa? Para começar, eu acho importante trazer para vocês o efeito HB20. O que significa isso? Quando a gente pensa na inflação, é difícil a gente pensar de uma forma prática e entender qual que é o efeito dessa inflação na nossa vida cotidiana. Então o que a gente tem que fazer? Assim como as pessoas comparam o poder aquisitivo de uma moeda, pegando os diferentes preços do Big Mac em diferentes países, nós podemos fazer a comparação do poder aquisitivo comparando o mesmo carro ao longo do tempo. Então eu vou fazer uma comparação utilizando o carro HB20. Ou seja, você conseguiria comprar um HB20 com quantos reais em determinado ano e quantos reais você precisa para comprar um HB20 hoje, no ano de 2026. Estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2026. Então eu vou fazer essa comparação para vocês, levando em consideração o valor do HB20 de 2021, para a gente ter uma noção precisa de quanto que se alterou o poder aquisitivo no período de 5 anos. Eu tô com a minha colinha aqui porque gravar esse tipo de número na cabeça é meio complicado, mas vamos lá. Em 2021, o preço do HB20 era de R$ 51.690. Eu vou colocar um print aqui na tela que eu pesquisei no Gemini. Hoje, 2026, a partir de R$ 84.996. Ou seja, de 2021 para cá, nós tivemos um aumento de 64% no preço do HB20. E se você está querendo viver de renda, um dos principais investimentos que você costuma buscar nesse momento é o investimento em fundo de investimentos imobiliários. Por quê? Porque ele te garante uma renda mensal, ele te garante o pagamento mensal de dividendos e com isso você consegue manter o seu padrão de vida, pagar suas contas, etc. É diferente das ações, por exemplo, que elas te pagam às vezes anualmente, às vezes semestralmente, ou você não tem nem noção quando que a ação vai te pagar. Por isso eu peguei para trazer um exemplo e fazer essa comparação do custo de vida, eu peguei o exemplo do XPLG11, que é um fundo de investimento imobiliários que investe em galpões logísticos, ou seja, aqueles estabelecimentos onde as empresas guardam a mercadoria para ser entregue para os consumidores após a aquisição dessa mercadoria. E no ano de 2021, abril de 2021, o XPLG11 pagou, vou olhar novamente a minha cola aqui, 61 centavos para os seus cotistas. No ano de 2026, em abril de 2026, o XPLG pagou 82 centavos para os seus cotistas. O que significa? O aumento do dividendo do XPLG teve uma proporção de 34% nesses 5 anos. Os dividendos dos fundos imobiliários, eles não aumentam tanto porque o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro. Então, quando ele distribui isso, ele tem pouco dinheiro para reinvestir. Ou seja, ele não tem um crescimento muito grande dos dividendos. Acaba crescendo porque o contrato, o aluguel, ele reajusta e tudo mais. Então, no total, acaba crescendo o dividendo. Mas, mesmo assim, não é um crescimento que acompanhou a inflação, veja você. Porque se você tivesse, por exemplo, 1.000 cotas do XPLG e você estivesse gastando todo o seu dinheiro ao longo desse tempo, você não teria reinvestido. Então você manteria as mesmas 1.000 cotas e agora em 2026 você receberia R$ 820, sendo que em 2021 você estava recebendo 620, mas o seu poder aquisitivo teria diminuído. Por isso que eu quero te trazer a reflexão de que, mesmo quando você estiver vivendo de renda, você não pode considerar 100% da sua renda como a renda que você vai poder gastar. Ou seja, mesmo depois de já ter um patrimônio relevante, você vai precisar continuar reinvestindo, porque se você parar de reinvestir, o poder aquisitivo daquele seu patrimônio vai diminuir. Mas o questionamento mais importante que eu vou trazer para esse vídeo de hoje não é se dá para viver de renda, é por que você quer tanto viver de renda assim. Porque eu vou trazer um questionamento baseado em duas pessoas muito conhecidas no meio dos investimentos e no meio do empreendedorismo.
A primeira delas é o Flávio Augusto da Silva, do perfil Geração de Valor, que eu vou colocar aqui na tela também, e a segunda é o Luiz Barsi, o famoso e gigantesco investidor da Bolsa Brasileira. Ambos são bilionários. O Flávio Augusto tem 50 e poucos anos e o Luiz Barsi tem cerca de 80 ou 90 anos de idade, eu não me lembro exatamente. E ambos são bilionários. Só que qual que é a questão que eu quero trazer para vocês? Os dois continuam trabalhando até hoje. Pensa comigo, eles já têm um patrimônio bilionário e mesmo assim eles continuam trabalhando. Por quê? Muito provavelmente porque eles fazem alguma coisa com a qual eles se identificam. Eles trabalham numa atividade que traz para eles alguma gratificação pelo próprio exercício da atividade. Então o questionamento de hoje para você que está querendo se aposentar o mais cedo possível é: será que você não está querendo apenas se livrar da sua atividade profissional? E se for esse o caso, eu te entendo muito bem, eu sei como é que é se sentir assim, mas se for esse o seu caso, será que não vale a pena você investir um pouco menos em ativos financeiros e começar a investir na sua transição profissional desde já? Porque pensa comigo, tudo bem, você talvez consiga, investindo 100% da sua renda, se aposentar 5 anos mais cedo, talvez você consiga se aposentar 10 anos mais cedo, mas qual é o período de tempo que você vai precisar investir? 10, 20, 30 anos? Se você precisar viver 20 anos da sua vida, 10 anos da sua vida que seja, num trabalho que você não se identifica, um trabalho no qual você se sente estressado, desgastado o tempo todo, isso não vale a pena. Com certeza não vale a pena ter dinheiro e perder a saúde no caminho. Essa é a reflexão de hoje e a resposta para a pergunta do vídeo é: dá para viver de renda em 2026? Dá sim para viver de renda, mas mais importante do que isso é você viver com qualidade enquanto você busca construir o patrimônio suficientemente grande para proporcionar uma renda que vai pagar as suas contas. Essa era a mensagem do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço, tchau, tchau.